O empresário viúvo despertou antes do despertador tocar, algo que não acontecia há anos. O quarto ainda estava mergulhado em silêncio, e a luz fraca da manhã mal atravessava as cortinas pesadas. Ele ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto, sentindo uma inquietação estranha que não sabia explicar. Sua rotina sempre foi precisa, quase mecânica: acordar, vestir-se, tomar café rapidamente e sair para o trabalho sem falhas. Mas naquele dia, algo parecia fora do lugar. O silêncio da casa parecia mais profundo do que o normal, quase sufocante. Desde que sua esposa faleceu, aquele silêncio se tornou constante, mas ele aprendeu a ignorá-lo, preenchendo cada momento com trabalho. Ele finalmente se levantou, caminhando lentamente até o banheiro. Ao se olhar no espelho, percebeu o cansaço acumulado em seu rosto, não apenas físico, mas emocional. Seus olhos pareciam vazios, como se carregassem anos de ausência e distância. Lavou o rosto, tentando afastar aquela sensação, mas ela permanecia. Ao descer as escadas, ouviu vozes baixas vindas da cozinha. Era a empregada, preparando o café da manhã, enquanto suas filhas conversavam timidamente entre si. Ele parou por um momento antes de entrar, observando aquela cena que raramente presenciava. As meninas pareciam mais animadas do que o habitual, sussurrando e rindo discretamente. Quando ele entrou, o ambiente mudou imediatamente. As meninas ficaram em silêncio, como se sua presença trouxesse uma barreira invisível. Ele percebeu isso, mas fingiu não notar, como sempre fazia. Sentou-se à mesa e começou a tomar seu café, enquanto a empregada o cumprimentava com respeito. Seus movimentos eram cuidadosos, quase nervosos, como se estivesse sempre com medo de cometer algum erro. Ele respondeu com um leve aceno, mantendo sua postura fria e distante. Enquanto tomava o café, ouviu uma das filhas perguntar à empregada, em voz baixa, se iriam para lá novamente naquela tarde. A outra menina rapidamente olhou para o pai, como se temesse que ele tivesse escutado. A empregada hesitou por um segundo antes de responder com um sorriso suave, dizendo que sim, se tudo corresse bem. Aquela pequena troca de palavras despertou algo dentro dele. Para onde? Pensou imediatamente. Nunca havia prestado atenção na rotina da tarde das meninas. Em sua mente, elas simplesmente ficavam em casa, estudando ou brincando sob supervisão. Ele terminou o café, mas não se levantou como de costume. Em vez disso, ficou ali, em silêncio, observando cada detalhe. As meninas pareciam ansiosas, trocando olhares cheios de expectativa, algo que ele não via há muito tempo. Aquilo o incomodou mais do que deveria. Por que elas estavam tão animadas? O que havia naquele lugar, que ele desconhecia completamente? Quando finalmente subiu para se arrumar, abriu o guarda-roupa, mas não pegou o terno. Ficou parado por alguns segundos, refletindo. Pela primeira vez, considerou não ir ao trabalho. Seu instinto dizia para seguir sua rotina, ignorar aquela curiosidade e continuar com sua vida organizada. Mas algo mais forte o impedia. Era como se uma parte dele, há muito adormecida, estivesse tentando acordar. Ele pegou o telefone e cancelou suas reuniões do dia, algo impensável para alguém como ele. Sua voz, ao falar com o assistente, soou firme, mas havia um leve tom de hesitação. Após desligar, sentiu um estranho alívio misturado com ansiedade. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sabia que precisava descobrir. Passou o resto da manhã andando pela casa, algo incomum. Observou detalhes que antes ignorava: fotos antigas nas paredes, brinquedos esquecidos em um canto, o eco dos passos em corredores vazios. Tudo parecia contar uma história que ele havia deixado de ouvir. Quando a tarde finalmente chegou, ele se posicionou discretamente próximo à janela, fingindo ler um jornal. Seu olhar, porém, estava fixo na porta. Pouco depois, a empregada apareceu com as meninas, que estavam vestidas de forma simples, mas com sorrisos que não conseguiam esconder. Elas saíram de casa com uma leveza que contrastava com o ambiente pesado que ele mantinha ali dentro. Sem fazer barulho, ele pegou o casaco e decidiu segui-las.
Naquele momento, ele não sabia exatamente o que iria encontrar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente do vazio habitual, sentia curiosidade, preocupação, e talvez, no fundo, um desejo de se reconectar com aquilo que havia perdido. Ele manteve uma distância segura enquanto seguia a empregada e suas filhas pelas ruas, tentando não chamar atenção. Cada passo era calculado, quase como se estivesse conduzindo uma negociação delicada, mas dessa vez não havia números nem contratos, apenas um pai tentando entender a própria família. O sol da tarde iluminava a cidade de forma suave, e ele percebeu algo que raramente notava: o movimento das pessoas, o som das crianças brincando, a vida acontecendo fora de sua rotina fechada. Aquilo lhe pareceu estranho, como se estivesse observando um mundo ao qual não pertencia mais. As meninas caminhavam animadas, pulando pequenos obstáculos no caminho, rindo de coisas simples. A empregada seguia ao lado delas, às vezes segurando suas mãos, às vezes apenas observando com um sorriso discreto. Ele nunca tinha visto suas filhas daquele jeito, leves, despreocupadas. Em casa, elas eram quietas, contidas, quase como se tivessem aprendido a não ocupar espaço. Aquela diferença começou a incomodá-lo profundamente. Conforme avançavam, as ruas começaram a mudar. Os prédios altos e sofisticados deram lugar a construções mais simples, com paredes desgastadas e portões antigos. Ele franziu a testa. Aquela não era uma área que frequentava, nem que considerava adequada para suas filhas. Seu coração começou a acelerar, e pensamentos negativos invadiram sua mente. Por que ela traria minhas filhas aqui? Questionou-se, sentindo uma mistura de desconfiança e tensão. Em determinado momento, elas atravessaram uma rua estreita e entraram em um caminho cercado por árvores antigas. O lugar parecia tranquilo, mas também isolado. Ele hesitou por um instante, quase desistindo de seguir adiante, mas a curiosidade falou mais alto. Continuou caminhando, tentando se manter escondido atrás de um carro estacionado e, depois, de um muro baixo. Finalmente, elas pararam diante de um prédio pequeno, de aparência simples, com pintura um pouco desgastada, mas decorado com desenhos coloridos nas paredes externas. Havia algo diferente naquele lugar. Apesar da simplicidade, transmitia uma sensação de acolhimento. Ele observou enquanto suas filhas correram até a porta, claramente animadas. A empregada bateu levemente e, em poucos segundos, alguém abriu, recebendo-as com um sorriso caloroso. As meninas entraram rapidamente, quase sem olhar para trás. Aquilo o surpreendeu. Não havia medo nelas, apenas entusiasmo. A empregada entrou logo depois, fechando a porta com cuidado. O empresário ficou parado do lado de fora por alguns segundos, tentando decidir o que fazer. Sua mente estava dividida: uma parte queria ir embora e fingir que nunca viu nada, enquanto a outra exigia respostas imediatas. Ele se aproximou lentamente, sentindo o coração bater mais forte. Ao chegar perto de uma janela parcialmente aberta, inclinou-se com cautela e olhou para dentro. O que viu o fez congelar. O ambiente era simples, mas cheio de vida. Havia várias crianças sentadas em mesas pequenas, desenhando, pintando e rindo. Algumas brincavam no chão com brinquedos coloridos, enquanto outras conversavam animadamente. No centro da sala, uma mulher mais velha organizava materiais, orientando as crianças com paciência. Suas filhas estavam ali, completamente integradas. Uma delas pintava um desenho com concentração, enquanto a outra ria ao lado de uma nova amiga. Seus rostos estavam iluminados de felicidade, algo que ele não via há muito tempo dentro de casa. Aquela imagem o atingiu de forma inesperada. Seus olhos então se voltaram para a empregada. Ela estava ajoelhada ao lado de uma criança menor, ajudando-a a segurar um pincel. Seu rosto estava diferente, não havia tensão, nem medo, apenas carinho e dedicação. Ela sorria de forma sincera, como se aquele lugar fosse importante para ela também. O empresário sentiu algo apertar dentro do peito. Toda a desconfiança que carregava começou a se transformar em confusão. Aquilo não era o que ele imaginava. Não havia perigo, nem segredos sombrios.
Havia algo muito mais simples, e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Ele continuou observando por alguns minutos, em silêncio absoluto. Cada risada das crianças parecia ecoar dentro dele, despertando emoções que estavam adormecidas há anos. Pela primeira vez, começou a questionar sua própria ausência. Enquanto ele passava dias e noites no trabalho, suas filhas encontravam alegria em um lugar que ele nem sequer sabia que existia. Sem perceber, deu um passo para trás, apoiando-se na parede ao lado da janela. Sua respiração estava mais pesada, e seus pensamentos, confusos. Aquele lugar, tão simples e distante de sua realidade, estava oferecendo às suas filhas algo que ele nunca conseguiu dar. E isso o deixou completamente desarmado. Ele permaneceu alguns instantes encostado à parede, tentando organizar os próprios pensamentos, mas quanto mais tentava, mais sentia que algo dentro dele estava se quebrando. A imagem de suas filhas rindo lá dentro não saía de sua mente. Aquela alegria era real, espontânea, e completamente diferente do silêncio contido que dominava sua casa. Respirou fundo, passou a mão pelo rosto e, antes que pudesse mudar de ideia, decidiu entrar. Ao abrir a porta lentamente, o som das dobradiças chamou pouca atenção. O ambiente continuou vibrando com risadas e conversas, mas, aos poucos, algumas crianças começaram a notar sua presença. Ele deu alguns passos para dentro, sentindo-se deslocado naquele espaço simples, quase como um estranho invadindo um mundo que não lhe pertencia. Seus olhos percorriam cada detalhe, os desenhos colados nas paredes, as mesas pequenas, as caixas de lápis de cor gastas pelo uso constante. Tudo ali parecia vivo, carregado de significado. A empregada foi a primeira a reagir de forma diferente. Quando o viu, seu corpo enrijeceu imediatamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de preocupação. Ela se levantou rapidamente, limpando as mãos no avental, e caminhou até ele com passos hesitantes. Seus olhos demonstravam medo, não de ter feito algo errado, mas de ser mal interpretada. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, duas pequenas figuras correram em direção a ele. Suas filhas. Elas o abraçaram com força, algo tão inesperado que ele ficou imóvel por um segundo. Não era um abraço tímido ou educado, era apertado, cheio de entusiasmo. Elas começaram a falar ao mesmo tempo, contando sobre os desenhos, os jogos, os novos amigos. A voz delas transbordava felicidade. Ele olhou para baixo, para aquelas duas meninas que sempre estiveram tão perto, mas que, naquele momento, pareciam diferentes, mais vivas, mais presentes. Lentamente, levou as mãos até os ombros delas, como se estivesse tentando entender se aquilo era real. A empregada se aproximou com cuidado, mantendo certa distância. Sua voz saiu baixa, respeitosa, mas carregada de emoção contida. Ela explicou que não tinha intenção de esconder nada, apenas achou que aquele lugar faria bem às meninas. Disse que, depois da perda da mãe, elas ficaram cada vez mais silenciosas, mais isoladas dentro da casa grande e vazia. Ali, naquele pequeno centro, elas podiam brincar, conversar, sentir-se crianças novamente. Ele ouviu tudo em silêncio. Cada palavra parecia atingir um ponto sensível que ele evitou por muito tempo. Sua primeira reação não foi de raiva, como ele mesmo esperava, mas de reflexão. Olhou novamente ao redor. Algumas crianças observavam a cena com curiosidade, enquanto outras continuavam brincando, alheias à atenção. A mulher mais velha que coordenava o local se aproximou, cumprimentando-o com gentileza e explicando que aquele espaço era mantido com poucos recursos, mas com muito carinho, para acolher crianças que precisavam de atenção e companhia. Suas filhas puxaram sua mão, insistindo para que ele visse seus desenhos. Ele se deixou levar, caminhando até uma das mesas pequenas e se abaixando ao lado delas. Observou os papéis coloridos, as formas imperfeitas, mas cheias de significado. Uma das meninas mostrou um desenho da família, ele, elas e a mãe. Ao ver aquilo, sentiu um aperto profundo no peito. A figura da esposa estava ali, sorrindo, como se ainda fizesse parte daquele mundo.
Ele engoliu em seco, tentando manter a compostura, mas algo dentro dele cedeu. Pela primeira vez em muito tempo, não pensou em trabalho, dinheiro ou compromissos. Pensou apenas nelas. Levantou-se lentamente e voltou o olhar para a empregada. Não havia mais dureza em sua expressão. Em vez disso, havia algo novo, reconhecimento. Ele percebeu que, enquanto ele tentava manter tudo sob controle através da distância e da disciplina, ela estava ali, preenchendo o vazio que ele deixou sem perceber. Com a voz mais baixa do que o habitual, ele agradeceu. Não foi um discurso longo, nem elaborado, mas foi sincero. A empregada pareceu surpresa, quase sem saber como reagir. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente as conteve. Ele então voltou sua atenção para as filhas, que ainda seguravam suas mãos. Perguntou, de forma simples, se elas gostavam daquele lugar. A resposta veio imediata, acompanhada de sorrisos largos e olhares brilhantes. Aquilo foi suficiente. Naquele momento, ele tomou uma decisão silenciosa. Sabia que não poderia mudar o passado, nem recuperar o tempo perdido, mas podia começar ali, naquele instante. Não com grandes promessas, mas com presença. Enquanto o sol começava a se pôr lá fora, iluminando suavemente o interior do pequeno centro, ele permaneceu ali com elas, participando das atividades, observando, aprendendo. E, pela primeira vez desde a perda da esposa, sentiu que talvez ainda houvesse um caminho de volta, não para o que era antes, mas para algo novo, mais verdadeiro.